Fala aí, pessoal do canal Voa Fla React, tudo bom com vocês? Hoje, pessoal, eu queria estar vindo aqui falar que o Flamengo ganhou o jogo, que o Flamengo jogou muito bem, mas infelizmente estou vindo aqui para poder falar para vocês que o Flamengo jogou muito mal, o Flamengo sem jogadas ensaiadas, é um Flamengo que não corre em campo, que vários jogadores se machucam, o departamento médico está deixando a desejar, né? Então, assim, é muito complicado, né, pessoal? O Flamengo hoje fez, assim, foi o show dos horrores, né? Então é isso, pessoal. Vamos ver aí o comentário do programa aí, Linha de Passe, tá? Vamos ver o que eles têm aí para dizer aí sobre o jogo. Eles vão comentar tudo aí sobre a tática do jogo. E o que vocês acham? Vocês acham que o Tite teve culpa? Eu acho que o Tite teve culpa. Eu não gosto dele, né? Já deixar para vocês aqui a minha opinião sobre o Tite. Eu nunca gostei dele, na verdade. Eu acho ele muito retranqueiro, sempre achei. Quando falaram que ele ia vir para o Flamengo, odiei, para falar a verdade para vocês, não gosto definitivamente, e o tempo está mostrando isso aí, né? O quanto ele é ruim, o quanto ele é fraco. Então vamos para o vídeo, pessoal. Vamos ver a análise aí dos comentaristas. Vamos ouvir o Tite, sim. Tem que falar. Tem que falar. Quem deveria falar hoje também era o Abel, mas o Abel não falou, né? Não tivemos aí, por parte do Palmeiras, aí a coletiva. Enfim, um protesto, inclusive, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Começamos com a vitória do Botafogo, a goleada do Botafogo para cima do Flamengo 4-1. Quem vai falar bastante nesse linha de passe é o André Kifuri, o Mauro Naves, o Pedro Ivo Almeida, Renato Rodrigues, e a gente contando sempre com a sua participação. Muito. Olha, o Pedro, exagero já. dizer que o Botafogo hoje perdeu a oportunidade de fazer com o Flamengo o que o Flamengo fez com o Vasco nesse campeonato? Foi 6 aquele jogo, né? Foi 6-1, hoje foi 4-1, A olha... gente pode falar tranquilamente de um pênalti, mais umas 2 ou 3 chances ali que o Botafogo desperdiçou quando estava 2-1 ainda de resolver. Podemos falar que sim, William. E é bom que se diga, tem muita coisa para ser falada. Você falou do Tite, acho que o Tite tem que falar também, porque a gente pode falar de calendário, de desgaste, lesão do Arrascaeta, das peças que não estão à disposição, do cansaço, mas teve muito de bola também, assim como tem essa boa bola do Léo Ortiz para o Bruno Henrique. Dá até para falar também do Léo Ortiz, por exemplo, que vem sendo o único respiro, o único alívio, a única situação para tentar controlar ou achar um passe ali de uma defesa bem postada do Botafogo. Ele é trocado de posição no segundo tempo, ele praticamente sai do jogo. Então o Tite, por exemplo, pode responder sobre isso. O Flamengo, por exemplo, pode responder sobre montagem de elenco, porque o Botafogo, vou até pegar aqui para não me confundir, Vai lá. ele entra no segundo tempo com o Tietê, com o Tiquinho, com o Matheus Martins, com o Alan, com o Carlos Alberto. Então, assim, todo mundo ali, quando parecia que ia cansar, troca. Quem entrava com muita qualidade. Teve o gol do Matheus Martins para provar essa qualidade. Então, o Flamengo quase que desfacelado ali no segundo tempo, fisicamente, sem entender exatamente o que o jogo pedia. A mudança do Léo Ortiz, eu acho que, confesso que eu queria ouvir o Tite para entender, porque não fez muito sentido para mim. Isso deixou o Flamengo ainda mais vulnerável. Um banho de bola do Botafogo no segundo tempo, sim. Agora, assustadora a diferença, porque calendário tem para os dois. Sabe? Trabalho precisa ter para os dois. E quando troca peça, tem muito mais peça a ser trocada, tem muito mais trabalho do lado do Botafogo. Então tem muita coisa para debater, muita coisa que explica essa superioridade do Botafogo hoje, que já era vista no primeiro tempo. O Flamengo, quando faz o gol ali, o Botafogo era melhor. Aí, por um instante, o Botafogo acabou sentindo empate, mas volta para o segundo tempo, novamente melhor, rodando peça, Flamengo perdido, tomou de 4, poderia ter sido 5, 6. E achei que o Tite não foi bem hoje nessa mudança. Com o que tinha, o Flamengo poderia fazer mais, não fez. Vitória mais do que merecida do Botafogo hoje, William. Agora, André, a gente falou aqui, tem um baile técnico, principalmente no segundo tempo. Sim. Mas tem um baile físico. Também. É uma característica do Botafogo. Exatamente, é uma característica desse Botafogo, cada jogo fica mais forte. A questão física é impressionante como voa o Botafogo num Flamengo em frangalhos. Isso, o time do Botafogo, boa noite a todos, boa noite ao pessoal em casa. Pessoal, só dei uma paradinha aí, que eu esqueci de pedir para vocês deixar o like de vocês aí, tá, pessoal? Se inscreve no canal, toca no sininho para vocês receberem a notificação aí dos nossos vídeos, tá? É muito importante aí para o crescimento do nosso canal e a gente trazer mais conteúdos bacanas aí para vocês, beleza? Vamos continuar. O time do Botafogo é o destaque da semana no futebol brasileiro, porque são 2 partidas muito importantes. Há meses já se sabia que essa era uma semana de início de confronto decisivo de Copa Libertadores e no fim de semana havia clássico com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Há meses sabia-se que o adversário na Libertadores era o Palmeiras. Sim. Então, assim, não fica maior a semana para o Botafogo. Não é possível imaginar uma semana maior. Clássico com o Palmeiras iniciando o confronto de classificação para a próxima fase da Libertadores e jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Eles disputando, assim como o Palmeiras, as primeiras posições do campeonato.
a gente vai ter em algum momento que falar do Fortaleza também e continuar falando, mas em relação a esses times que estão nessa disputa e envolvidos em Libertadores no meio da semana e no meio da próxima, esse período de alguns dias em que o Botafogo teve 2 jogos em casa, ele certamente foi sublinhado ali no calendário como um momento muito importante da temporada e o Flamengo brilhou nesse momento. O Flamengo venceu o Palmeiras de uma maneira inquestionável, embora o placar não seja definitivo, é claro que não, mas o Botafogo, ao vencer por 1 gol de diferença, se coloca numa posição de, aqui em São Paulo, fazer um jogo que fica muito a seu critério em relação a como ele se sente mais cômodo no jogo de futebol, que é em vantagem, explorando espaço que vai certamente haver, porque o Palmeiras não tem outra opção além de, ao menos, empatar o placar agregado. E o Botafogo faz um jogo com o Flamengo, especialmente no segundo tempo, de superioridade absoluta. Então, não dá para falar que placar esse jogo poderia ter, porque o futebol não aceita esse tipo de visão, né, como suposição, mas o número de oportunidades que o Botafogo teve, porque no segundo tempo sobrou fisicamente e sobrou tecnicamente diante do melhor elenco do futebol brasileiro, é um volume que chama atenção, chega até a assustar. Poderia ter havido uma goleada histórica mesmo, o que seria diferente do que a gente imagina, né? Principalmente no segundo tempo, estava claro que havia um time querendo de fato ganhar o jogo, foi o time que ganhou. E a outra equipe, no momento, do ponto de vista da sua saúde física, o que afeta todo o resto, sofrendo demais. Agora, eu estou de acordo com o Pedro. É preciso separar as coisas. O Botafogo, exemplo do Flamengo, também disputa competições simultâneas. E o Botafogo não está em 2 competições, né? O Botafogo ficou fora da Copa do Brasil, eliminado pelo Bahia. Está, mas faz pouco tempo. Isso que eu mas pouco tempo, não. Isso não tem impacto. Agora chegou na semana de descanso, Exato. O Botafogo não descansou ainda. É isso que eu quero dizer. Porque você disputar 2 ou 3 faz muita diferença. Desde que você já tenha um período em que essas duas... Essa semana ele jogou pela Libertadores, Exato. Isso. Esse é o ponto. E você tem uma equipe que, assim, está fazendo alguma coisa que está dando muito certo. Porque se tem um time que, do ponto de vista físico, consegue disputar o segundo tempo que o Botafogo disputou hoje com o Flamengo, é preciso aplaudir, é preciso tirar o chapéu mesmo para a programação, para a forma como o elenco tem sido tratado. E o Botafogo tem jogado muito futebol. Sim. Né? As partidas do Botafogo são partidas em que você percebe como ele pretende ser melhor do que o adversário, quais são os caminhos durante o jogo que ele prefere trilhar. E hoje, mais uma vez, o Botafogo foi superior, como foi no meio de semana contra o Palmeiras. Agora, assim, nessa questão de opções, né, acho que a gente pode começar a discutir. Porque é claro que o Flamengo tem aí um elenco que muita gente diz que é o melhor da América do Sul. O Botafogo está provando que tem um elenco extremamente equilibrado também. Se nome por nome pode não ser melhor que o do Flamengo, mas é um elenco extremamente equilibrado. Agora sim, o Flamengo tem sido vítima de várias questões. É o Pedro e o Gabigol no mesmo jogo, aí outra hora foi o Cebolinha, aí foi o Vinha. Semana passada, né? Vinha e Cebolinha semana passada. Aí no meio de semana é o Pedro e o Gabigol. Quer dizer, ele só perdeu o Cebolinha, perdeu o Pedro, aí ele perde o Gabigol, que seria o substituto natural do Pedro, quer dizer, já tem problemas ali na frente, né? Teve problema na lateral. Hoje. Perdeu o Arrascaeta hoje no começo. Eu não sei se perdeu para o próximo jogo, mas para esse jogo aí, com 10 minutos ele estava fora. No começo do jogo. O Botafogo, é bom lembrar, o Botafogo joga sem Júnior Santos e sem Eduardo já há algum tempo, né? Já há algum tempo. Quer dizer, tem como a gente olhar, e aí é legal porque o Pedro puxou essa discussão. Tem que ver reposição, trabalho de montagem de elenco. Tem como a gente olhar e falar, não, o Flamengo aqui ele tem um problema, ele se planejou, ele tem um elenco, etc., mas foram muitas lesões e aí não tem como cobrar. Ou sim, tem como cobrar, dava para fazer mais. E o Botafogo mostrou para o Flamengo, deu um exemplo para o Flamengo de como pode fazer mais. Mas aconteceram antes de sair esse 4º gol. Talvez se tivesse um outro antes saído, o Botafogo nem tivesse todo esse ímpeto. Agora me chama a atenção o seguinte, eu acho que esse time do Botafogo vem com esse pulmão todo para cima do Palmeiras. Eu não sei qual vai ser o gasto do Flamengo para subir o morro. Ah, sim. Entendeu? Pelo desgaste visto hoje, qual que será
a força que o Flamengo vai ter, de elenco com certeza, mas de pulmão mesmo, para aguentar a altitude. Claro. E esse Botafogo a gente vê jogar, fala, nossa, esse cara se desgasta. Não, aí ele troca um mais forte por um mais forte, né? Então, vai sair o Igor Jesus, aí você olha quem entrou... Entrou o Tiquinho. Não, tem 1,90 m e força. Mas pivô, protege. E tal. E assim, acho que vem para cá, para cima do Flamengo, com muita... Palmeiras. Desculpa, para cima do Palmeiras, com muita força física. E que vai precisar para esse embate. Aí o Palmeiras que se vire, o Palmeiras que hoje se desgastou também, né, para vencer o jogo em casa. Mas, por outro lado, do lado do Flamengo, eu acho que fora todo esse problema com a lesão aqui e ali, tem um desgaste psicológico, né? Sim. O torcedor, na maioria nesse momento, está de bico virado para o Tite, para o time, aí já começa a pensar, será que vai ser que nem o ano passado? Eu acho que são situações diferentes. Acho que o Olímpia até surpreendeu, mas era um outro time, não tinha altitude, ganhou de 1-0, depois vai lá e perde, sai nas oitavas com 3-1. Não estou esperando que isso aconteça. O Flamengo sempre faz gols também. Então, e o Bolívar sempre sofre gols em casa. Sim. Então a gente tem... Já está colocando um na conta. A gente já está colocando um, já aumenta essa diferença. Assim, hipoteticamente falando. Mas hoje não deu. Hoje não deu. Mas principalmente segundo tempo, né? Segundo tempo a gente teve 15 finalizações do Botafogo contra 5 do Flamengo. E eu falei, o Flamengo, quando ele consegue nivelar o nível de intensidade com o adversário, ele sobra. Porque tecnicamente ele é muito bom. Mas não tem conseguido. Mas ele não consegue, ele oscila. E esse elenco do Flamengo é um elenco com problemas físicos. Pessoal, e essa oscilação aconteceu no jogo de volta contra o Palmeiras no Parque Antártica, né? A gente ganhamos o Maracanã de 2 gols de diferença, chegamos no Parque Antártica e foi aquela partida lá que o Palmeiras poderia ter ganho da gente, né? Tranquilamente passado. Foi por pouco, né? Naquele gol do Flaco Lopes, que foi impedimento por pouco, né? Pela pressão que o Palmeiras impôs no começo do jogo e o que foi o jogo lá, o segundo jogo. Então, assim, na altitude, o Flamengo também não tem mania de nunca jogar bem, né? Sempre tem a desculpinha que é da altitude, aquela coisa, e sempre faz aquelas partidas ruins, que a gente sabe, né? Então, 2-0, para pegar o Bolívar lá, é bem complicado. Espero que a gente passe, né? Que a gente consiga dar prosseguimento aí na Libertadores, mas eu sei que vai ser bem complicado se a gente passar, pessoal. E não é de hoje. A temporada passada o Flamengo precisou acelerar o processo por conta do Mundial, esticou a corda, não trabalhou, muitas lesões. O Flamengo passou a temporada inteira passada sem pressionar a bola, sem conseguir. Em vários jogos, pela qualidade técnica que você tem, você vai conseguir o resultado e vai passando. Quando o jogo exige que nem o de hoje, contra o Palmeiras, que joga num ritmo muito alto também, o Flamengo sente. E aí a gente fala em perfil de elenco mesmo. O Flamengo, quando ele se impõe tecnicamente, é difícil pegar. Agora, quando o adversário vai para o choque, vai para o duelo, vai para a questão física, o Flamengo fica para trás. Então foi um jogo hoje de rotações assim bizarras. Foi muito... As diferenças. As diferenças de intensidade para um time e para o outro. E o Botafogo olhou para isso no contexto do Mundial. Isso é trabalho. Por mais que você tenha dinheiro, não te garante. E eu acho que são duas maneiras de olhar para futebol diferentes. O Flamengo ele vai em busca no mercado para qualidade técnica. Olha, esse cara aqui, refinamento, muita ferramenta. O Botafogo não. O Botafogo é o que eu estava falando, Mauro. O Botafogo tem ali o Tietchan, o Savarino e o Almada, que são mais do meu tamanho assim, mais pequenininho. E o resto é só gente grande, cara. É só 1,80 m para cima. E eu até brinquei algumas vezes. O Botafogo é a Atalanta do Brasil. Você olha para a Atalanta, claro, com o nível de investimento pro cenário dela muito menor, mas é isso, é só jogador com capacidade de duelo, de arranque. Mas isso e é o hoje, quê, Renato? Montagem. Isso é montagem. Quando você chega pro segundo tempo do Flamengo hoje e pensa, o orçamento que se tem, como se termina o jogo, problema de montagem. Isso é você ter referência. Calendário. Então, depois eu quero ouvir sobre isso. Isso tem um problema sério de montagem nesse time do Flamengo mesmo. Fala, Renatinho, depois eu quero ver isso. Pensa no departamento de scout, por exemplo. Você tem uma referência do que você tem que buscar no mercado, fica muito mais fácil buscar. Então, quando um clube define isso, você tem essa linha pode dar certo ou errado. Mas eu acho que é muito elogiável quando um clube entende a identidade que ele quer ter. O tipo de jogador que vai jogar aqui. O Palmeiras faz isso há muito tempo também. O tipo de jogador que joga no Botafogo hoje a gente já sabe. E ponto. E o Palmeiras é a mesma coisa. Essa o Flamengo do elenco, não. O Flamengo é um negócio muito... Você sabe, PSG. é o mais caro do mercado. É isso. Quem é o mais caro da América do Sul? É isso. Não, mas aí não tem um cara para substituir o Pedro. Faz falta demais.
Contra o Bolívia, se o Pedro não sai Teria que ser cedo... o Gabigol, né? Se o Pedro não sai... tecnicamente, Mas nem está o Gabriel, machucado. o característico é o Carlinhos. Então, que aí nós estamos falando de patamares completamente diferentes Sim, de eu Pedro concordo. para Carlinhos. Nada contra o Carlinhos, ok? Hoje já há uma diferença grande entre Pedro e Gabigol. Historicamente, o Carlinhos é o terceiro. Aí também tem uma questão de azar. Sim, mas não seria o Gabigol também, no não mesmo tem. jogo. Então, assim, contra o Bolívia, sai o Pedro. Cara, podia ter sido 4 aquele jogo com o Pedro. Muitas oportunidades, bola passando ali, é outro. Aí hoje você não tem Pedro e Arrascaeta. Não vou falar nem Cebolinha. Mas é aquilo para embrulhar, levar no aeroporto, venderia pra agradecer ao ontem, menino, né? que ele seja feliz. acho que Exatamente. É que eu acho Só que que ele aí não você- tá pronto para esse valor, mas eu acho que ele vai ser esse lateral. Sim, mas Eu gosto nesse dele momento... também, mas eu tô a dizendo, por esse dinâmica do preço que o comportamento do Pedro tá clube. dizendo... A dinâmica do comportamento do clube. Quem viu o jogo clube. hoje? A gente viu São Paulo, quando perdeu o jogador de meio de campo, trabalhou rápido, veio repor. Sim. A gente vê outros clubes trabalhando rápido. O trabalho que o Botafogo faz em janela, outros clubes menores de menos potencial. O Flamengo parece que se não é o De La Cruz que eu vou lá e pago a multa, eu não consigo me movimentar no mercado. Aí é o que eu falo, Atividade, né? você Ser mais- ficar falando hoje só de questão física, de temporada, que o Tite bate muito na tecla no meio de semana na entrevista, eu acho que é você limitar muito um debate de desempenho e de trabalho do departamento de futebol que ele precisa ser mais amplo. Porque todo ano a gente vai chegar em... A gente pode gravar nosso debate aqui de temporada, de desgaste, ele é igual ao do ano passado, e a gente pode gravar que a gente vai usar ele em agosto do ano que vem, que vai ter a mesma coisa. Sim. A temporada, a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, e atropela um, atropela outro e tudo mais. Agora, o trabalho técnico, ele precisa ser falado. O Tite hoje ele não tem uma noite feliz. Ele não tem uma noite feliz. E aí não venha falar comigo de desgaste. Né? A recuada do Léo Ortiz, o que se desenha para o jogo de hoje, não é o que se pedia para o jogo de hoje. Isso aí não tem a ver com o calendário. Onde o Léo Ortiz estava, que apesar de todos os problemas do calendário, ele tinha alguém ali que poderia fazer essa função, ele tira a única função que vem sendo bem feita no time, sabe? É muita coisa que vem sendo comentado. O problema físico é só calendário? Há uma defasagem de trabalho? Porque no início do ano todo mundo festejou, sabe? Que o desempenho era bom, que a defesa não tomava gol, que o time voava. E agora, na fase mais aguda, que você planeja para ter em agosto ali um ápice técnico, é só calendário, será? O cara que se machucou hoje com 10 minutos, ele sentiu... Eu não sei, por isso que eu acho que a coletiva do Tite ela é interessante hoje. O cara que sentiu com 10 minutos, ele estava no limite... Mas está além do calendário. A questão do Flamengo está além do calendário. O Luiz Araújo hoje mesmo. ele é segurado. O cara é importante para esse time. Não estava no limite, Pedro. E o Eu De La acabei Cruz de também. falar. Ele, na última entrevista, falou, quem vai jogar? Ele falou, quem o departamento de fisioterapia, médico, me liberar. Certamente liberaram o Arrascaeta, no mínimo para jogar um tempo. Ninguém, ele só aguenta 5 minutos, jogou 8, machucou, não é isso. E, por outro lado, dentro do que o Pedro está falando, que o Tite não fez, não teve uma noite feliz, não teve um time encaixado, não teve o time jogando do jeito que o torcedor quer. Do outro lado, eu estou comentando, puxa, quem é o Matheus Martins, que sorte entrar em 16 minutos e fazer 2 gols. Não é por acaso. Aí é porque tem um encaixe que você põe uma peça ali e o time continua funcionando como deveria e estava funcionando todo o segundo tempo. Você só trocou uma peça. Um pouco menos qualidade do que o titular? Sim, senão ele seria titular e ele não é. Mas o cara que sabe como o time joga. Então é algo assim, completamente diferente do que acontece com o Flamengo. Acho que, com relação às reposições, o Flamengo se defende dizendo que fez isso em janeiro, né? Trazendo o De La Cruz, o Léo Ortiz. Trouxe o Carlinhos no final do Carioca. E tal. Aí achou que já tinha, e acho até que tinha, gente, uns 2 caras para cada posição. Na zaga até sobrando. Quando trouxe o Léo Ortiz, muita gente se perguntou, mas por quê? Vai sair o Léo Pereira? Vai sair o Fabrício Bruno quase foi, não foi. Não, tá sobrando. Os caras tá comprando para pôr no banco. Aí tentou trazer para o meio-campo. O Claudinho. Claudinho não conseguiu. Fala, agora tem a história do Michael, né? Então, Michael. Só que nada aconteceu. Agora, com as lesões, aí eu concordo com o Pedro. Aí não houve uma corrida para repor. Ou não se imaginou que poderia passar por uma situação dessa de 4, 5 titulares estarem fora e você não ter alguém ali para repor. Mas antes disso, se tem Pedro aí, se tem Arrascaeta jogando, opção do Vinha, eu acho que não está precisando de tanta gente, não. O que me pega muito no Flamengo é que é o perfil, é a abordagem no mercado, é o que falou o Pedro. Você fica toda a temporada... Tem perfil? Então, não tem. Eu não vejo. O perfil do Flamengo é jogador caro. Não, e assim, é tudo que está muito na cara. A gente vai tentar empaquetar para fechar essa era Landim. Aí a gente fica aqui no Sport Center. A gente fica no Sport Center aqui, semanas, o Claudinho. Aí abre uma janela, o Claudinho de novo. Eu acho que falta mais criatividade. E o elenco do Flamengo, fisicamente, ele vai ficando para trás.
Tem muitos jogadores que já são de uma geração anterior, que já não entregam. O Arrascaeta mesmo fez uma temporada passada, a nível físico, terrível. Esse ano eu acho que ele vinha até melhor, tendo mais intensidade. Eu acho que os melhores jogos do Flamengo no ano é quando ele consegue jogar num ritmo alto. Só que não é esse perfil de elenco. E aí você tem lesões. Agora, o que não dá para negociar é quando você muda tanto um time, tecnicamente você pode ter uma perda e você vai ter. Agora, de intensidade você não pode. Esse time tem que competir. O time que jogou do Flamengo durante a Copa América era um time tecnicamente inferior ao que pode ser o Flamengo. Mas acho que foi o time mais copeiro do Flamengo que o Flamengo teve. Cara, eu ia chegar aí. Porque era um time super desfalcado, jogadores Sim. importantes, jogadores titulares. Cara, tudo bem que tinha o Pedro e tal, mas assim, você não tinha o De La Cruz, você não tinha o Arrascaeta, você não tinha o Vinha, você não tinha o Pulgar. Tem mais um ainda foram 5, se eu não me engano, estou esquecendo de um aqui. Varela. Que não é lá essas coisas, mas ajuda. Mas né? ajuda, entendeu? Compõe ali, né? Para cruzar é complicado. Então, Agora, você não tinha também 5 jogadores titulares ali e o time foi dando conta. E a gente tem que Por que agora isso não acontece? O Gerson foi o símbolo daquele momento. Tava voando. Sim. Tava voando. Eu acho que o exercício que a gente tem que fazer é muito no sentido de o que você está treinando hoje. Né? Vamos dar um exemplo bem básico para você que está em casa, que faz sua academia, começa a fazer. Os frutos do que você está fazendo hoje, você não vai ficar forte hoje. Daqui 4, 5 meses você vai conseguir sentir. E para o desgaste é a mesma coisa também. Eu acho que este mês, ele também é fruto de como você planejou a temporada. Esses jogadores que estavam em Copa América, eles estavam jogando, eles estavam em viagem, eles estavam numa temperatura que parece que era loucura, o jeito que estava lá também nos... Pessoal, então é isso. Eu acho que é muito complicado, tá? Vamos pegar uma situação bem complicada no jogo contra o Bolívar lá, sem o Gabigol, sem o Pedro, sem o Cebolinha. Eu acho que o Arrascaeta também não vai jogar, eu acho que eu tenho certeza, porque quando é problema na virilha, a gente sabe como que é complicado e demorado, né, para se recuperar. Então, assim, sem o Vinha também, né, sem o nosso lateral Vinha. Então, assim, eu acho que vai ser bem complicado. Eu acho que o Flamengo até passa, mas eu acho que vai ser um jogo muito truncado, um jogo muito difícil, com um placar com a diferença mínima de gol. Talvez a gente consiga arrumar um empate lá, né, pessoal? Então, o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês acham que o Tite tinha que mudar a estratégia para ele pegar esse jogo com o Bolívar lá, ou se tem que manter, tá? Eu sou do pensamento que o Flamengo sempre tem que jogar para cima do adversário, sem medo, indo para cima, que essa é a nossa característica, né? Então é isso, pessoal. Compartilha aí os nossos vídeos, tá? Deixa o seu like, comenta aí, que isso aí vai ajudar a gente bastante aí a trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigado aí e saudações rubro-negras.